you ever look up on a computer and research on psychopaths? Yeah. Why did you do that? I looked up sociopath and psychopath because I always found it fascinating, and the more I've aged, the more I can relate, because I don't feel sorry for other people at all. I don't feel empathy for them, and whether I like that or not, it's the way it is. It's just like, I want to hurt people, I want to kill people, but I don't want to want that. I wish it wasn't that way. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio no canal. Se você não me conhece, eu sou a Débora e por aqui eu conto pra vocês vários casos de crimes reais, solucionados ou não. Vai ter caso sobrenatural, lendas urbanas e tudo que envolve mistério e investigação. Então, se você é curioso como eu, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e também já deixa ali um comentário, alguma coisa pra gente, conversar e engajar ali com o pessoal, que isso ajuda muito, tá? Muito mesmo. Já aviso que eu sou uma pessoa tagarela, então se você não gosta de introdução, é só pular para o minuto que eu vou deixar aqui na tela. Eu sei que eu tô devendo o vídeo pra vocês, tá? Mas eu estou aqui e, em compensação, eu trouxe um vídeo que eu acredito que poucas pessoas conhecem, tá? Porque eu dei uma boa olhada ali no pessoal que eu costumo acompanhar, né? Tem alguns canais que eu gosto de assistir e eu não achei nada relacionado a esse tema. Esse vídeo até ficou um pouco mais longo, né, do que eu costumo fazer, ou que eu esperava, mas eu fiz uma caixinha de pergunta lá no Instagram e eu pedi pra vocês colocarem lá, responderem se vocês gostam mais de vídeo longo, mais de vídeo curto, né, e a maioria respondeu que prefere vídeo mais explicado, maiorzinho assim, pra ter mais detalhes mesmo, né, e eu também gosto muito de falar, como vocês sabem, então, assim, eu dei uma boa resumida e eu acho que ficou bem legal, tá, não ficou uma coisa cansativa, ficou bem rico em detalhes e também foi difícil de eu resumir porque eu achei muita coisa mesmo. Eu encontrei um documentário que é da EWU, inclusive eu recomendo que vocês assistam, principalmente se vocês quiserem ver com mais detalhes e ver também assim, por exemplo, eles colocam alguns trechos do próprio interrogatório, né, que o Daniel tá lá contando, enfim, aí tu consegue ver como que é a reação dele, as coisas que ele fala, ou a própria linguagem corporal dele. Também tem o relato das pessoas que viveram com as vítimas, né, contando ali um pouco da história deles, né, então assim, tá muito legal mesmo, tá, eu recomendo que vocês assistam e vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhadinha. Só mais um aviso antes da gente começar, nesse vídeo eu vou falar alguns detalhes gráficos que envolvem crueldade tanto com humanos como com animais, então se você é sensível a esse tipo de conteúdo, né, já fica o alerta. O Daniel não tinha nada que indicasse que algum dia ele faria qualquer coisa parecida. Na verdade, quando ele ainda era criança, ele teria salvado a vida do pai, isso porque em 2009 o seu pai teve um ataque cardíaco e a caminho do hospital ele desmaiou ao volante, que fez com que ele batesse o carro no muro. A reação do Daniel, que ele lembrou de movimentos de RCP, foi de dar golpes no peito do pai, né, esperando que o seu coração voltasse a bater, e deu certo. Ele recebeu bastante atenção sobre isso, apareceu na mídia, entrevistas, reportagens, chegou até a ganhar um prêmio, que seria de Herói da Cruz Vermelha, né, que em inglês seria American Red Cross Heroes, por conta disso. Porém, o que ninguém sabia é que desde por volta ali dos seus 10 anos de idade, ele tinha começado a desenvolver alguns pensamentos e desejos meio, no mínimo, assustadores, vamos dizer assim. O Daniel William Marsh nasceu em 14 de maio de 1997 e desde muito novo apresentava problemas de saúde mental. Pessoas próximas o descreviam como uma pessoa antissocial, com comportamentos bastante violentos, se envolvendo também em crueldade com animais. Segundo um amigo, certa vez ele estrangulou um gato na rua e ao perguntar o motivo para ele ter feito aquilo, ele só respondeu: "Eu só queria fazer isso, eu simplesmente odiava aquele gato". Segundo ele, as suas fantasias relacionadas a machucar outras pessoas iniciaram após o divórcio dos pais, que aconteceu quando a sua mãe começou um relacionamento amoroso com a sua ex-professora do jardim de infância. Ele a culpava de destruir a sua família e queria se vingar dessa professora de alguma forma, então ele planejou cortar sua garganta ou estrangulá-la até a morte. Lembrando, isso apenas com 10 anos de idade. Aos 11 anos, ele foi diagnosticado com transtorno de adaptação com humor deprimido e, por volta dos 13 anos, ele começou a tomar antidepressivos.
Aos 14 anos, o Daniel se tornou anoréxico e precisou ser hospitalizado para tratar a doença. Logo depois, ainda aos 14 anos, o seu pai chegou a expulsá-lo de casa devido à sua constante embriaguez e uso de maconha. Por volta de dezembro de 2012, ele contou a um conselheiro escolar sobre essas fantasias que ele tinha, né? E o conselheiro ficou super preocupado e resolveu chamar a polícia. Devido a isso, ele foi hospitalizado novamente por conta do perigo que ele representava tanto para ele quanto para os outros. Por volta de janeiro de 2013, no ano seguinte, ele contou novamente para o conselheiro, que eu não entendi se é o mesmo, né, ou se é outra pessoa, mas enfim, ele contou, o conselheiro de novo ficou preocupado, chamou a polícia, mas dessa vez eles não fizeram nada, eles falaram que ele não representava nenhum perigo, tava tudo certo. Pouco tempo depois, ele falou uma terceira vez com o conselheiro, assim, cara, era óbvio que ele tinha alguma coisa de errado, né, por que ele ia falar tantas vezes pro conselheiro? Mas essa terceira vez foi pior ainda, porque ele descreveu como ele queria torturar as vítimas. Ele dizia que queria descascar sua pele e cortar suas pálpebras. Só que dessa vez nem a polícia foi chamada, porque eles entenderam que não tinha uma intenção ou vítimas identificadas. O Daniel era fascinado por anatomia, e ele já tinha até comentado com alguns amigos dele sobre essas fantasias, né? Também ele costumava desenhar bastante, ele fazia alguns desenhos relacionados à morte, a torturas, né? E ele fazia isso inclusive em trabalhos escolares. No momento que o Daniel foi levado para a delegacia, né, e foi questionado ali algumas coisas para ele, perguntaram também se ele tomava algum medicamento, e ele falou que sim. Aí ele citou alguns, né, que seriam antidepressivos, ansiolíticos e estabilizantes de humor, que seriam o Wellbutrin, Zoloft e Abilify. Esse último, além de regular a serotonina e dopamina, também é usado como antipsicótico. Outra informação importante é que após confirmarem o envolvimento dele no caso, ele passou por um teste de psicopatia. Reforçando, ele tinha 16 anos no momento do teste e 15 quando cometeu o ato. Ele marcou 35,8 de 40. Para vocês terem uma noção, o Jeffrey Dahmer marcou 23 de 40 e o John Wayne Gacy 27 de 40. A pontuação dele é altíssima, sem contar que o QI dele também é bastante elevado, que por algum motivo é bastante comum em indivíduos com esses comportamentos. No caso, o QI dele era de 114. Quanto às vítimas, eles chamavam Claudia Malpin, de 76 anos, e Oliver T. Nordup, de 87 anos. A Cláudia era uma mulher muito amável que foi conselheira de vida no passado e fazia aconselhamento espiritual. Em uma entrevista, a neta da Cláudia chegou a comentar que após a tragédia, muitas pessoas vinham lhe prestar apoio, diziam que a sua avó era sua melhor amiga, e ela chegou a pensar, nossa, ela tinha muitos melhores amigos. Isso porque ela valorizava individualmente cada pessoa pelo que era. A Merida, que é enteada do Chip, também fez uma entrevista ali naquele documentário que eu comentei lá no começo, e ela chegou a comentar que o Daniel não podia ter escolhido duas pessoas que mais defenderiam os seus direitos como ser humano se eles tivessem se encontrado em vida. Ainda nessa entrevista com a Merida, ela contou com um sorriso no rosto sobre o dia que perguntou como que o casal se conheceu. Eles já eram bem senhores quando decidiram ficar juntos. Aí ela disse que a Cláudia contou de uma forma bem... Eu achei muito fofinho, gente, sério. Porque assim, a Cláudia dizia que encontrou o Chip no catálogo de homens. Então ela perguntou o que é o catálogo de homens. Nisso a Cláudia mostrou uma cópia do diretório da igreja, que tinha fotos de todos os membros, né? E disse, querida, eu o encontrei aqui. Ela disse que ao lembrar, elas sempre riam porque o catálogo de homens, né, entre aspas, era o diretório da igreja. Achei fofa essa parte e bem triste também. O Chip, ele era veterano da Segunda Guerra Mundial e um advogado apaixonado pela profissão. Ele era descrito como uma pessoa de personalidade forte, muito honesta e correta, e seguia as regras à risca. Ele tinha 6 filhos de um casamento anterior, e a Merida destacou que, assim como o pai, ele foi um bom padrasto para ela e para o irmão dela, além de um marido maravilhoso tanto para sua falecida mãe quanto para Cláudia. Eles se preocupavam muito com a família, com a comunidade, né, e viveram um casamento feliz, até a madrugada de 14 de abril de 2013. Aqui também só um adendo, eu vou considerar 2013 porque é o que a maioria das fontes citam, tá? Mas eu vi em alguns locais 2014, mas eu vou, como disse, vou considerar 2013. Na noite do dia 13 de abril, o Daniel resolveu caminhar ali pelas ruas, né, para poder encontrar sua vítima. Ele ainda não sabia quem seria, onde seria, ele só decidiu que ia ser aquela noite, porque ele disse nas palavras dele que ele não conseguia mais aguentar. Ele caminhou por horas ali na região,
E por volta das 2, 3 horas mais ou menos da madrugada do dia seguinte, né, dia 14, curiosamente, algumas casas só ali de onde o pai dele morava, ele encontrou uma oportunidade. Ele tinha checado várias fechaduras, tentou abrir porta, janela, tudo assim, e não estava conseguindo, né? E por acaso naquela casa ele encontrou ali uma oportunidade, tinha uma telinha na parte de trás da casa e ele conseguiu abrir ali um buraco, ele cortou ali e conseguiu pular, né? Acessar ali o interior da residência. Depois que ele já estava dentro da casa, ele foi caminhando lentamente, observando as coisas, prestando atenção nos sons, e ele conseguiu perceber que tinha alguém dormindo. Então ele foi caminhando até o quarto, né? Entrou e viu eles dormindo na cama, e antes de ele fazer qualquer coisa, ele ficou parado ali, olhando para eles, observando eles dormir e pensando assim, eu tô aqui mesmo, não sei o que. No interrogatório, o Daniel descreveu que naquele momento ele estava bem nervoso, estava tremendo, mas estava eufórico, pensando de uma forma animada e doentia, né, que ele ia realmente fazer aquilo, que ele estava lá, que ele estava acontecendo, sabe? Ele estava super feliz, animado com aquilo. Durante aqueles minutos que ele estava lá observando eles dormir, a Cláudia acordou, né, e não deu nem tempo. Na hora que ela acordou, ela olhou pra ele e já começou a esfaquear ela, né, nisso o Chip também acordou, né, com aquilo tudo acontecendo, e antes que o Chip pudesse fazer qualquer coisa, ele foi acertado no pescoço. Mesmo depois que eles já tinham falecido, ele continuou esfaqueando, né, o casal, assustadoras 128 vezes. Vocês têm noção disso? Foram 61 facadas no Chip e 67 na Cláudia. Como se não bastasse, depois de mortos, ele espancou os dois, ele abriu os corpos e retirou os órgãos. Ele cortou outras partes do corpo, ele quase decapitou o Chip e deixou o rosto da Cláudia desfigurado. Ele também confessou ter iluminado os corpos com seu celular para ver melhor o que tinha feito. Depois do ataque, quando ele estava indo embora, ele avistou alguns objetos na cozinha e disse então que ele voltou para o quarto e colocou um celular dentro da Cláudia e um copo dentro do Chip. Gente, sério, é absurdo. No interrogatório, ele mesmo disse não saber o motivo de ter feito aquilo e ainda falou assim, achando graça da situação. Ele disse que no fundo ele só queria confundir a investigação e, nas palavras dele, fazer parecer que diabos é isso. E ainda deu uma risadinha sarcástica no final. I'm not gonna lie, it felt amazing. How did it feel then? It felt great. It was pure happiness and adrenaline and dopamine, just all of it rushing over me. It's the most exhilarating, enjoyable feeling I've ever felt. E assim, realmente, tá? Os planos dele para confundir os policiais deram bem certo, tanto que eles tiveram ali um principal suspeito que era um familiar por muito tempo, tá? Depois eu já conto melhor sobre isso. O fato é que além de ele ter inserido esses objetos no corpo, ele também foi bem minucioso para esconder possíveis vestígios que o incriminariam. Ele usou botas, luvas, calças e jaquetas pretas e uma máscara de esqui também preta. Ele passou fita adesiva na sola dos calçados para não deixar pegadas ou contaminá-los, né, de algum possível sangue ou alguma coisa ali da cena do crime. Depois ele guardou todos os objetos usados na garagem da sua casa, incluindo uma faca que ele usou no crime e os sapatos que foram encontrados, né, e ainda estavam com a fita colada ali na sola. Bem provavelmente eles não teriam encontrado, né, ali o verdadeiro culpado se não fosse um ex-amigo do Daniel e a sua ex-namorada também, que eles acabaram entrando em contato com ali com a polícia. Porque ele contou, como eu disse lá antes, ele contou para esses amigos, né, falou ali de uma forma toda contente, se vangloriando, achando que eles iam achar o máximo, né, o que ele tinha feito. Eles só se assustaram, assim, eles pensaram, meu Deus, né, o que esse cara tá fazendo? E no início até a ex-namorada dele achou que ele tava brincando, ou, né, não exatamente brincando, mas que ele tava só mentindo, sabe? E depois, quando ele contou pro amigo, que o amigo comentou, ela tava se sentindo mal também, né? Ela resolveu conversar com esse amigo, que era um amigo em comum. Aí esse amigo contou também pra ela o que ele tinha dito, e daí eles entenderam que realmente era real, que aquilo estava acontecendo. Essa ex-namorada do Daniel também ficou com receio e resolveu conversar com o amigo porque ele já tinha feito várias outras coisas, né? Além de contar isso pra ela,
ele um dia resolveu invadir a casa dela com uma faca, super normal. Então, depois de tudo isso, né, que eles já estavam ali achando esquisito, quando eles reportaram pra polícia, eles conseguiram finalmente chegar até o Daniel, né, só que foi só 6 meses depois. Outra coisa é que depois que ele foi pego, ele chegou a comentar também que ele não queria parar. O sonho dele era ser um serial killer. E ele disse que ele chegou até a perambular ali pelas ruas com um taco de beisebol procurando alguém, mas ele não conseguiu achar nenhuma oportunidade que ele pudesse fazer algo, né, pra alguém. Então, naquele momento, naqueles 6 meses que o pessoal não tava, que os policiais não estavam encontrando ele já estava pensando no que ele ia fazer, em qual seria a próxima pessoa que ele ia machucar. Sobre o familiar suspeito que eu comentei antes, ele era o filho mais novo do Robert, que é filho do Chip. Por conta da extensa busca ali por evidências na família do Robert, ele foi muito prejudicado. Os seus equipamentos pessoais, assim, como celular, notebook e outros itens necessários ali para o trabalho, né, que ele fazia, eles foram confiscados como evidência e isso acabou afetando muito a sua vida profissional de uma forma permanente. Ele disse que não teve nem chance de ter um luto, de viver aquele luto da perda, né? E que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era um pesadelo. O filho dele foi considerado o principal suspeito por cerca de 2 meses e muitos da comunidade apontavam o dedo para ele sem saber de nada, só julgando mesmo. Foram feitas várias buscas e uma dessas buscas eles passaram cerca de 8 horas no apartamento da família. Eles estragaram um monte de coisa, um monte de pertences, né, procurando ali, cortaram carpetes, removeram tubulações e procuraram em locais que ele nem podia imaginar. Robert obviamente estava incomodado com aquilo, mas ele pensou que assim pelo menos eles iam ver que não tinha nada para encontrar e deixaria eles em paz. Só que, por uma coincidência, eles encontraram um caderno muito antigo com desenhos desse filho dele, né, que se tornou suspeito. E um desses desenhos retratava 2 pessoas deitadas numa cama e uma pessoa em pé ao lado portando uma faca. Sendo que, na verdade, era uma sequência de imagens que ele já tinha feito um monte desses personagens, eram as mesmas pessoinhas que ele desenhava, que apareciam em várias páginas, de várias formas, fazendo várias coisas, mas a polícia interpretou como uma menção da cena do crime, e mesmo sendo a única suposta evidência contra o rapaz, isso convenceu eles que ele ia ser o culpado e que foi ele que fez aquilo mesmo. Isso perdurou até o momento que o Daniel entrou na história. O Daniel foi julgado como adulto, recebendo uma sentença de 52 anos e a prisão perpétua por duplo homicídio e agravante por mutilação e tortura. Como ele foi preso ainda menor de idade, ele estará elegível para liberdade condicional em 2037. Atualmente, ele continua cumprindo pena e alega ter se arrependido do que fez. Em uma citação, ele disse: "Foi preciso vir para a prisão para encontrar o verdadeiro valor da conexão humana. Devemos aprender a responder com amor, mesmo nas situações mais difíceis." Porém, na mesma época que o Daniel disse essa frase, ele teria tatuado, né, supostamente ali no corpo, as marcas simulando as feridas que ele fez na Claudia e no Chip. Então, será que não é só mais uma técnica de manipulação dele? Não tem exatamente uma comprovação, né, dessa questão da tatuagem ali, é mais uma especulação, ou não sei se foi algo temporário também, não sei. Mas eu não acho difícil que ele possa ter feito isso, tá? Ele pode estar, enfim, considerando tudo que ele fez, né? Pode ser que ele tá tentando manipular de novo, né, as pessoas pra acharem que tá tudo certo e pra ele ter uma pena menor. Tanto que eu não sei se eu já comentei antes, mas quando ele contou pros amigos, ele disse que se pegassem ele ia alegar insanidade, ele ia dizer que ele tem algum problema. Então, não sei, né? Comenta aqui o que vocês acham. Será que ele tá mesmo falando a verdade ou ele só tá tentando manipular de novo as pessoas? Em todos os momentos do interrogatório, ele tentou fazer alguma coisa pra tentar parecer inocente. E mesmo depois que eles já falaram pra ele, né, que ele tinha certeza que eles já tinham descoberto, ele tentou manipular de uma outra forma pra tentar ou parecer que ele tinha algum problema, como eu falei, porque ele queria tentar uma pena mais branda. É assustador pensar que, assim como tem gente que tem um sonho de, não sei, viajar para algum lugar, ter um emprego dos sonhos, o sonho do Daniel era muito diferente. E durante a confissão tinha momentos que ele sorria e dava risadinhas, lembrando dos momentos, claramente orgulhoso e com zero remorso. Considerando que ele nasceu no mesmo ano que eu, então, enfim, eu fiquei pensando, quando eu tava fazendo sei lá o quê, ou ele já tava preso, ou antes disso ele tava conspirando para ser um serial killer. É assim, surreal.
Eu espero que os amigos e a família, né, deles estejam bem, que eles tenham se recuperado desse trauma, porque com certeza não deve ter sido fácil pra ninguém. Principalmente pro Robert, né, que nem conseguiu se despedir ali do pai dele direito por conta das investigações. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu achei que ia ficar maior o vídeo, até que não ficou tanto, eu resumi bem e ficou mais ou menos do tamanho do outro, né, do anterior. Lembrando, eu tô quase na câmera aqui, mas enfim, lembrando que os comentários, né, eles ajudam muito na divulgação do canal, no engajamento, então comenta aqui o que você achou do vídeo, comenta o que você achou sobre como eu contei, enfim, comenta o que você quiser. Se quiser botar um emoji, pode ser um emoji, porque já ajuda muito, tá? E já vai jogar o vídeo para mais pessoas ali, e também vai fazer o YouTube entender que você gostou do vídeo, então ele vai mostrar meu conteúdo quando eu postar alguma coisa, com mais frequência, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham gostado, por isso é hoje. Não, por hoje é isso. Errei. Até me perdi aqui no que eu ia falar. Mas enfim, não esqueçam do like, que me ajuda muito, como eu falei. Se você tiver algum amigo, enfim, que gosta desse tipo de conteúdo, já manda pra ele também, tá? Que vai me ajudar bastante também. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.